Olá, Mónica, estás boa? Sim, estou, estou. Olha, obrigada por teres aceito este desafio para a primeira terça virtual. Foi Acho, um grande prazer, foi um desafio, mas fiquei muito contente. acho que foi um desafio para ambas. Eu gostava também de cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver e ouvir neste momento e explicar um pouco que esta primeira terça virtual integrada no ciclo Art In, no fundo vai ser baseada naquilo que foi o nosso último concerto antes da situação de confinamento em que todos vivemos presentemente. E por isso mesmo nos pareceu oportuno recordar este nosso concerto do passado dia 29 de fevereiro na magnífica igreja do Convento dos Lóios em Arraiolos. Na altura o coronavírus já se encontrava em franca expansão na Europa e consideramos um privilégio ainda ter podido realizar este concerto antes de os eventos públicos terem começado muito pouco tempo depois a serem progressivamente adiados ou cancelados. Na verdade, esse concerto tinha um título, Serenade aux Étoiles. Esse título é tomado de empréstimo de uma das numerosíssimas obras musicais de Cécile Chaminade. E porquê é que o utilizamos? Porque na verdade concebemos este programa, ou o programa que apresentámos nesse recital, mas também este que atualizamos, não é, Mónica? Nós concebemos-los como um tributo sonoro, uma espécie de serenata a estrelas musicais passadas e presentes. Não é? Estamos a pensar em mulheres que lutaram nos respectivos contextos sociais, geográficos e cronológicos pelo direito a escrever música e a viver dessa atividade. É claro que várias delas foram cadentes, porque foram votadas ao esquecimento e à ocultação, depois de terem sido aplaudidas nos mais altos circuitos culturais em que se moveram, à mercê de interditos, preconceitos de género e dificuldades várias, e recomeçam a brilhar agora neste século XXI, graças ao crescente acréscimo de interesse musical e sociológico que as respectivas vidas e obras suscitam e que se tem consubstanciado num correspondente aumento de trabalhos académicos sobre a música no feminino. Assim, aquilo que vos vamos mostrar são, na verdade, excertos desse concerto e do respectivo ensaio geral, bem como novos vídeos que estivemos a realizar nestes últimos dias nas nossas casas e, no fundo, ajudando-nos a nós próprios a reviver o prazer extraordinário que foi preparar aquele concerto. Queres começar tu, Mónica? Eu posso começar, porque a primeira peça que abriu o nosso concerto em Arraiolos foi uma peça escrita pela Hildegard von Bingen, uma compositora que era uma santa, isso se encontra poucas vezes na história da música. Ela viveu no século XII e realmente foi uma personalidade extraordinária, porque ela era uma freira, mas além disso, ela também era uma pintora visionária, uma poeta e também era uma médica. Por isso é incrível que esta personalidade tão polivalente vivia nesses tempos e para mim sempre desde a adolescência foi um, um espanto. Também cheguei a visitar Bingen am Rhein, onde ela vivia no claustro e realmente foi algo especial aceitar o desafio e interpretar a obra que principalmente originalmente foi escrita para a voz e é frequentemente também interpretada em instrumentos como a flauta. E soa mesmo também muitíssimo bem, tal como a restante produção musical da Hildegard von Bingen, de índole profundamente contemplativa, tem como propósito promover a reflexão sobre os mistérios espirituais. E se eu puder citar um bocadinho daquilo que está por trás, porque eu toquei na flauta, mas a peça original é cantada e tem letra muito bonita, que é Espírito Santo vivificante, que move a todos, és a origem de todas as criaturas, lavando os pecados, inocentando os culpados e curando os feridos. És o luminoso e glorioso, vida que suscita e ressuscita a todos.
Obrigada, Mónica, por esta interpretação incrível da obra de Hildegarda von Bingen. Agora, se calhar, apresentamos o primeiro excerto que selecionamos do nosso concerto do Terras Sem Sombra, sendo ele a famosa Sicilienne para flauta e piano de Maria Teresa Paradis. Esta compositora, pianista, organista e cantora viveu na segunda metade do século XVIII e no início do século XIX. As suas capacidades foram amplamente reconhecidas no seu tempo, o que levou alguns dos mais respeitados compositores de então, como António Salieri, com quem ela aliás estudou, Wolfgang Amadeus Mozart e provavelmente Joseph Haydn, a escrever obras especificamente para ela. Ela chegou a fazer uma importante turnê europeia nos anos 80 do século XVIII e no decurso dessa turnê atuou em Paris, em Londres, em Berlim, em Praga, antes de regressar à sua Viena natal. Foi no início precisamente dessa viagem que começou a escrever música, nomeadamente para piano solo e para voz e piano. Agora, o que é curioso é que esta célebre Sicilienne para flauta e piano, que lhe é atribuída e que nós vamos apresentar de seguida, a autoria desta obra tem sido contestada por alguns autores. Na verdade, pensa-se que foi escrita pelo violinista Samuel Dushkin, sob a inspiração da sonata para violino e piano, opus 10, número 1, de Carl Maria von Weber. Em todo o caso, a obra está estreitamente associada com Paradis e nós vamos utilizá-la aqui para evocar esta figura feminina extremamente importante na história da música. E dizer também que, para além da sua atividade enquanto compositora e como intérprete, Teresia von Paradis prefigurou uma tendência que viria a tornar-se muito comum ao longo do século XIX, uma vez que se dedicou particularmente ao ensino, sobretudo de raparigas, e fundou em 1808 a sua própria escola de música, cujos concertos dominicais se tornaram uma referência, permitindo expor, no fundo, o trabalho das suas melhores alunas. Vamos então mostrar aqui este pequeno excerto do concerto no Terras Sem Sombra, a 29 de fevereiro, na Igreja dos Lois, em Arraiolos.
É de facto um prazer imenso relembrar este concerto que para nós nos aqueceu a alma e nos deixou, enfim, cheias de alento para aquilo que aí viria e nós ainda não sabíamos o que era. Continuamos agora com mais um excerto e vamos então ouvir a peça que deu o título a este concerto, Sérénade aux Étoiles para flauta e piano, de Cécile Chaminade. Esta compositora francesa do século XIX enfrentou a oposição paterna relativamente ao seu desejo de ingressar no Conservatório de Paris. Por isso acabou por ter a primeira instrução musical com a sua mãe, que era pianista e cantora, e estudou também em privado com alguns dos professores do conservatório. Na altura não era bem visto, e o pai de Chaminade assim o entendeu, que uma menina frequentasse essa instituição de ensino pública. Ela na verdade começou a compor nos anos de 1880 e deixou-nos uma produção musical absolutamente extraordinária, muito, muito vasta, composta sobretudo por peças características para piano e mélodie, ou seja, canções para canto e piano. Apesar de considerações estéticas discriminatórias, Cécile Chaminade foi também objeto de intensa admiração, tanto nacional como internacional, enquanto compositora e enquanto pianista virtuosa. Basta dizer, a título de exemplo, que em Inglaterra, onde ela atuava com frequência, tornou-se uma visita regular da Rainha Vitória, entre outras personalidades da aristocracia inglesa. Nos Estados Unidos, onde efetuou uma extensa turnê em 1908, tinham-se formado clubes Chaminade um pouco por toda a parte desde o virar do século, isto para dizer até que ponto é que ela era quase venerada. E mesmo em França, onde havia sido ignorada durante cerca de 2 décadas, Chaminade recebeu importantes distinções, entre as quais avulta a célebre Légion d'honneur, que lhe foi atribuída pela primeira vez a uma mulher compositora, em 1913. A Sérénade aux Étoiles, opus 142, esta obra que vamos apresentar de seguida, data de 1911, e eu penso que representa fielmente o espírito das obras de salão sobre as quais repousa maioritariamente a reputação desta compositora.
Mélanie Bonis, ou Mel Bonis, como é mais conhecida, foi praticamente contemporânea de Cécile Chaminade e como ela também de origem francesa. Portanto, no caso de Mélanie Bonis, ela nasceu em Paris e estudou no conservatório, contrariamente ao que tinha acontecido com Chaminade. Portanto, ela ingressou no conservatório, estudou com César Franck e Ernest Guiraud, tendo sido condiscípula de Claude Debussy. Vários prémios por essa altura atestam que ela já tinha então granjeado um grande reconhecimento. Depois, em 1883, casou-se com Albert Domange e renunciou a escrever música durante 10 anos, uma vez que estava dedicada à família e às tarefas domésticas, e isto é recorrente quando pensamos em mulheres compositoras. A partir de 1894, porém, retomou a escrita e compôs até aos anos da Grande Guerra mais de 300 peças que foram, na sua maioria, publicadas em vida da autora e consolidaram a sua reputação. Entre essas obras, conta-se a Sonata em Dó sustenido menor para flauta e piano de 1904, que é uma obra verdadeiramente de substância e foi dedicada ao célebre flautista francês Louis Fleury. Desta peça, desta obra, em 4 andamentos, nós vamos apresentar um excerto que corresponde ao segundo andamento, portanto o Scherzo Vivace, e de facto esta é uma gravação do nosso ensaio geral para o Terras Sem Sombra. E agora prosseguimos com 2 curtas obras de Marie-Juliette Olga Lili Boulanger, mais conhecida como Lili Boulanger, que foi uma compositora francesa, mais uma compositora francesa que aqui apresentamos, irmã mais nova, perdão, da célebre pedagoga e também compositora Nadia Boulanger. Se Cécile Chaminade tinha sido a primeira mulher compositora a obter a Légion d'honneur, Lili Boulanger vai ser a primeira mulher a ganhar o famosíssimo Prix de Rome, que é digamos, uma distinção importantíssima para os compositores, particularmente em França, mas enfim, é aberta a compositores de todas as nacionalidades e continua a ser atribuído nos dias de hoje. Acontece que Lili Boulanger, que era vítima de vários problemas de saúde desde a mais tenra infância, acabou por falecer precocemente em 1918, quando tinha apenas 24 anos de idade. Ora, quando nós pensamos naquilo que ela conseguiu fazer, na extraordinária obra, nomeadamente coral, que nos deixou, mas também obras para piano e várias outras formações, nós podemos pensar o que é que teria dado esta compositora extraordinária se tivesse tido a oportunidade de viver para além dos 24 anos. As 2 curtas peças que eu gravei aqui em casa para vos apresentar de seguida chamam-se D'un vieux jardin, de um velho jardim, e D'un jardin clair, de um jardim claro, luminoso.
elas datam de 1914 e fazem-nos sonhar com os jardins que por ora nos abstemos de visitar, não é? Um deles melancólico, como os tempos presentes, e o outro luminoso, como os tempos que virão depois de passar esta crise que todos saberemos superar. Portanto, este par pareceu-me particularmente importante para trazermos aqui neste contexto, uma vez que justamente conjuga os sentimentos mais nostálgicos que poderemos ter nesta fase com a esperança daquilo que virá, uma vez que esta onda finalmente nos deixe continuar as nossas vidas normais. E agora, Petra, para terminarmos, Petra, Mónica, para terminarmos, uma obra que não, infelizmente não podemos tocar no contexto do Festival Terras Sem Sombra, mas que felizmente tive esta possibilidade de gravar aí em casa, e uma obra que também te é muito querida, não é? Da compositora
a eslovaca Petra Bahrata. Sim, eu gostava de apresentar algumas palavras sobre a compositora, que é a minha amiga já desde a universidade, e tenho uma grande sorte, porque a Petra também é uma personalidade muito interessante, porque ela é médica, neurologista e também compositora. E realmente dedicou à flauta muitas obras, e eu, por estar mesmo sempre no início de cada uma e consultar, de facto, todas as técnicas utilizadas nestas obras e refletir, por isso foi um grande privilégio. Também esta peça, a Luminiscência, também fala da luz, igualmente como Hildegard, quando no texto se fala sobre o Espírito Santo Eixo luminoso e glorioso. Esta peça tem o nome Luminiscência. Foi escrita em 2006 e tem duas versões, uma é sem eletrônica e outra é com eletrônica. Eu gravei em casa a versão mais simples, sem eletrônica, e não é por acaso que eu gravei em frente das fotografias do meu pai, porque esta obra também foi dedicada a ela, não só a mim, porque tem uma ligação muito estreita com um projeto das fotografias que foram tiradas numa fábrica de ferro. E eu gostava agora de ler um texto da Petra sobre esta obra, porque acho que vai expressar com mais precisão ainda tudo o que está por trás desta delicada obra. A composição Luminiscência para a flauta solo foi inspirada por impulso do fotógrafo Henry Streit no âmbito da preparação da exposição intitulada Gente da Fábrica de Ferro de Třinec e realizada em Galeria de Václav Špala em Praga, na República Checa. Trevas, feixes luminosos misturados com o brilho de lâmpadas, as pessoas, luzinhas que saíam da escuridão, poeira, fumo e ruído, isto tudo captado pela lente sensível do fotógrafo. Uma peça de poesia descoberta. Isso, mas não apenas isso, reflete a luminiscência. Foi dedicada ao Indrich Streit e Monika Streitová. Obrigada, Mónica. Obrigada, El. E agora com essa peça vamos terminar esta primeira terça virtual. Esperamos que tenham gostado, esperamos que sigam toda a série do Art In e esperamos que estes conteúdos artísticos proporcionados pela comunidade académica da Escola de Artes no âmbito da Universidade Saudável de Évora vos potenciem momentos de prazer, momentos de imaginação, momentos de emoção e que vos ajudem por isso a suportar alguns dos inconvenientes desta situação de confinamento em que todos nos encontramos e sobretudo muita saúde para todos. Adeus, Mónica, obrigada. Deus, muita saúde para ti e para todos.